Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais um dia aqui no nosso tradicional horário das 6 horas da manhã. Hoje, segunda-feira, Que dia é hoje? Dia 30 de outubro. Estamos então chegando à nossa live número 60, fechando hoje aqui exatamente 2 meses de lives, 2 meses de lives diárias aqui no Instagram, são 60 dias seguidos aqui falando sobre desenvolvimento pessoal. E para hoje eu tinha feito aí uma promessa de que esses 2 dias seguidos aqui, segunda e terça-feira, eu falaria especificamente sobre hábitos, construção de bons hábitos, né? Disciplina, constância, como ter foco para realização dos nossos objetivos, né? Então hoje a gente vai fazer essa primeira live e amanhã a gente encerra, né? Vai ser uma série de 2 lives. Por que eu escolhi essa data para fazer, né? Assim como lá no 21º dia de lives eu havia feito uma live falando sobre construção de hábitos, né? Justamente por causa dessa mística, dessa coisa que se fala que precisamos de 21 dias seguidos para construir um hábito. Aí foi constatado posteriormente que em alguns casos sim, outros casos não, alguns casos precisa de mais tempo, outros casos sim, pode ser com 21 dias. E agora eu escolhi essa data, esse período, porque depois de amanhã, será dia 1º de novembro, a gente está começando mais um mês e normalmente a gente tem aquela coisa, vai começar mais um mês, agora eu vou aplicar esse hábito. Ou amanhã é segunda-feira, então eu vou começar um hábito novo, né? Então eu escolhi esses 2 dias para que a gente possa fazer uma abertura de olhar mais para isso e de uma forma prática a gente possa começar a implantar novos hábitos na nossa vida a partir do dia 1º de novembro, né? Com isso eu também me comprometi a dar um presente para todos os que estiverem presentes amanhã na live de terça-feira, que é também uma ferramenta, né? É tipo um placar do hábito que tu usa de forma visual para ir ganhando consciência de como tu está evoluindo em relação àquele hábito, mas isso é algo para amanhã, depois eu vou dar uma reforçada mais aqui. E hoje a gente vai, então, trabalhar especificamente essa construção de hábitos, né? Para isso, a gente precisa primeiro, o que a gente precisa primeiro? A gente precisa fazer uma abertura de olhar. Todo o conteúdo que a gente vai se aprofundar, algo que a gente realmente vai ali enxergar de uma forma técnica e aplicável. Antes disso, eu gosto de fazer uma abertura, o que eu chamo de abertura de olhar, né? Eu comecei a adaptar isso para dentro dos meus processos, né? Por quê? Porque eu via que às vezes tu sai ali já diretamente com a parte prática, sem que a pessoa tenha uma abertura de olhar, sem que ela tenha uma compreensão de como aquilo ali pode ser, qual é o sentido que aquilo ali faz. Fica difícil às vezes dela conseguir manter aquilo ali depois de pé, né? Porque ela até percebe que existe o resultado daquilo ali, mas sem anteriormente ela fazer essa base, né? Como se fosse construir uma casa e aí fazer a fundação ali. Sem antes ter essa abertura de olhar, acaba às vezes tu não conseguindo manter aquilo ali. Então nessa live de hoje a gente vai primeiro fazer essa abertura de olhar para entender, né, um pouco mais a fundo o que é o hábito, como ele é constituído, né, o que é necessário, o que tem por trás daquilo ali. A gente vai falar inclusive sobre a parte de neurociência voltado para isso, né, porque um hábito ele não se cria à toa, né, ele existe toda uma estrutura para que ele possa ser montado, para que ele possa ser criado. Então a gente vai trabalhar em cima disso, a gente vai trabalhar voltado para esse tema, para posteriormente na live de amanhã, aí sim a gente vai trazer toda uma estrutura de aplicação desses hábitos, né? Então essa vai ser a diferença de uma live para outra. Grande Curi, presente na área, mestre, prazer te ter aqui, seja bem-vindo. Então a gente vai primeiro fazer essa abertura de olhar nessa live de hoje para entender um pouco mais, até pelo viés científico mesmo, para que amanhã a gente utilize toda uma estrutura voltada para isso, né? Então o que eu trago aqui primeiramente, né? Para a gente entender um pouco de hábito, a gente precisa falar um pouco sobre neurotransmissores. Hoje é muito
falado por aí sobre a questão da dopamina, né? Tem gente que volta todo o seu conteúdo para essa questão da dopamina, né? Precisa regular a dopamina, porque ela é a responsável pela construção dos seus hábitos. E aí foram feitos alguns estudos científicos, né, nos últimos tempos ali, que demonstrou que algo que era entendido até então sobre a dopamina, eles até um certo tempo foi entendido ali que a dopamina ele era um neurotransmissor do prazer, e a partir de alguns estudos eles perceberam que não, que a dopamina na verdade ela era um neurotransmissor da motivação. E aí um desses estudos, eu separei aqui 2 estudos para a gente poder entender um pouco melhor sobre isso. Um deles foi, segundo eu pesquisei ali, um alemão chamado Wolfram Schultz. Ele fez um estudo voltado com primatas ali, com os macaquinhos, onde ele estruturou da seguinte forma, né? Ele tinha um suporte lá, um trilho, de onde corria uma mamadeira de suco, né? Os primatas eles gostam de suco tanto de uva quanto de laranja. Então o estudo dele era com base nisso, assim, era a recompensa de um gatilho que era, no fim das contas, liberar esse suco para que o macaquinho pudesse tomar. Só que aí, antes dessa recompensa acontecer, ele passava por toda uma estrutura que era o quê? Existia uma luz que estava ali, uma lâmpada que acendia. Então, toda vez que essa mamadeira era liberada, antes disso, essa luz acabava disparando. Só que daí, para que essa mamadeira pudesse descer, no momento em que a luz fosse separada, eles ensinaram o macaquinho que ele precisava apertar um botão. Então esse botão ele precisava ser apertado ali uma quantidade de vezes, 10 vezes, 15 vezes, depois que o macaquinho apertava esse botão, a mamadeira de suco era liberada por esse trilho e aí ele podia ter essa recompensa que era beber o suco. Com isso foi montada a seguinte estrutura: eu tinha o gatilho, que era a luz acesa. Se a luz não acendesse, não existia nada disso. Mas no momento em que a luz acendia, o macaquinho entendia que ele tinha que ir lá aplicar uma rotina, que era apertar o botão várias vezes, e aí com isso ele tinha a recompensa, que era tomar o suco. O que eles perceberam dentro desse estudo? Qual era o momento em que a descarga dopaminérgica era maior ali no cérebro do macaquinho, né? Lembra, né? A dopamina é um neurotransmissor que ela desempenha um papel importante entre o cérebro e o nosso organismo. Então aí nesse momento ali eles conseguiram perceber no teste, através dos eletrodos, através do que eles colocavam ali, que a descarga dopaminérgica era muito maior quando a luz acendia. Ou seja, quando a luz acendia, o macaquinho entendia o seguinte: vai ter suco. Então ele acabava ficando com aquela motivação maior. E aí qual foi a relação que eles fizeram com a nossa vida? Muitas vezes esse gatilho, ele é que dispara essa motivação. E aí nesse momento é onde às vezes a pessoa acaba agindo por um impulso, porque ela quer aquela recompensa imediata, e aí isso pode servir para construir maus hábitos e isso pode servir para construir bons hábitos, né? Nesse caso do macaquinho, acendia a luz, ele tinha aquela grande descarga dopaminérgica de motivação. Vai ter suco, ele logo ia lá, muitas vezes sem pensar, ele ia lá, aplicava a rotina e aí vinha o suco até ele. Como que eles faziam essa relação com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes, aquelas velhas propagandas, né, do iFood, né? Aquele hamburgão ali cheio de cheddar, cheio de bacon, muitas vezes tu nem tá com fome. Mas aquela imagem que eles chamam de porn food, que o marketing usa bastante, ela dispara essa dopamina no sentido de agora eu preciso exercer uma rotina para ter essa recompensa que é ver esse hambúrguer chegando na minha casa. Só que por que isso tudo começou? Começou porque existiu um gatilho. Isso é que faz a gente poder se perguntar: poxa, eu pedi aquilo ali porque eu estava realmente com fome ou foi porque aquele gatilho me despertou o desejo dessa recompensa imediata? Por outro lado, a gente pode utilizar isso também muitas vezes para os hábitos positivos, né? Então, muitas vezes o estímulo, às vezes eu estou ali assistindo um vídeo ali, de vendo uma pessoa poder treinar e de repente aquilo ali dispara um gatilho que eu quero uma recompensa. Poxa, eu vou lá, pego o meu tênis e saio para correr, ou então eu organizo o meu dia para que no dia seguinte eu acabe
começando a treinar. Tudo parte desses gatilhos, né? Então, esse estudo ele foi voltado para isso. Então, como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, né? Existe um livro, que é um livro amarelinho muito conhecido, que se chama O Poder do Hábito, que é de Charles Duhigg, se eu não me engano é o nome do autor. Ele também trouxe um estudo muito parecido com isso para dentro desse livro. É um livro, sei lá, de 500 páginas, que nem precisava tanto, ele começa a se repetir, mas o centro do livro ele é voltado justamente para isso, que um hábito ele é construído através de um gatilho, de uma rotina e de uma recompensa. Agora, para que a gente possa construir um hábito, ele precisa na ponta existir essa recompensa. E aí teve um vídeo de um cientista brasileiro, que é Wesley Delanogari, que ficou muito famoso por aí, que se chama Qual é o Seu Suco? Que inclusive foi o que eu usei de título para a live. Ora, se eu quiser construir um hábito, eu preciso primeiramente entender qual é o suco, assim como no estudo do macaquinho, né? Ele não iria lá apertar o botão, ele não iria lá fazer aquela rotina, se antes disso ele não soubesse que teria suco, se ele não soubesse que existia essa recompensa. Então, muitas vezes a gente sai por aí querendo desenvolver hábitos simplesmente porque eu estou vendo outras pessoas fazerem, ou às vezes simplesmente porque um grupo de amigos disse que aquilo ali é legal, ou porque a sociedade está falando que aquilo ali é legal. Óbvio que eu não vou ter motivação suficiente para isso, porque eu não estou focado na recompensa, qual a recompensa que eu vou ter, eu não sei qual é o meu suco. Eu preciso ter uma clareza muito grande do que eu quero para a minha vida. Esse é o primeiro ponto, né, que a gente tira aqui. Eu preciso saber qual é o meu suco, eu preciso saber o que eu estou buscando para que eu possa começar a usar uma certa rotina para chegar lá. E aí, depois disso, é que eu vou começar a perceber quais são os gatilhos que vão me auxiliar, que vão me ajudar para que eu desempenhe essa rotina, para poder chegar nessa recompensa. Por isso que muitas vezes é importante saber o que a gente quer, né? Lá no próprio momento, no treinamento, né, existe esse momento que é o projeto de vida lá, né? É onde a gente ganha consciência, poxa, o que eu quero da minha vida, o que realmente eu estou buscando, né? Então ali é onde a gente começa a desempenhar depois as rotinas necessárias para que eu tenha essa recompensa. Agora, se eu não sei qual é a recompensa, se eu não sei para onde eu estou indo, se eu não sei o que eu desejo, óbvio que daí eu não vou criar essa rotina ou ela vai ser fraca, ela não vai conseguir se sustentar por muitos dias, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Entender o que a gente quer para que depois a gente possa usar essa estrutura ao nosso favor. Tá? Outra coisa que foi bem legal, que foi feita num outro estudo, que foi o estudo feito com os ratinhos de laboratório, né? Para entender mesmo qual é a força do hábito depois que ele é construído, né? Como às vezes é difícil de se livrar de hábitos ruins, ou às vezes também a gente, depois de um certo tempo praticando algo, se torna automático, né? Nesse estudo com os ratinhos de laboratório, eles fizeram o seguinte: o que era o gatilho, né? Já entendendo aí a estrutura do gatilho, da rotina e da recompensa. O gatilho nesse estudo do ratinho de laboratório era o barulho de um clique. E a recompensa na ponta eram os pedacinhos de queijo, tá? Então o que acontecia? Toda vez que um clique era disparado, abria-se um caminho para o ratinho sair para buscar esse queijo. No começo, como ele ainda não tinha o hábito, ele usava o canal preferencial dele ali, que é o olfato, né? Então ele saía buscando o cheiro ali para conseguir descobrir onde que estava o queijo. E aí o queijo sempre estava pelo caminho do lado direito. Então, toda vez que o clique era disparado, o ratinho saía para o lado direito e ia lá buscar o queijo. Ele fez isso várias vezes, até o momento em que ele já tinha essa trilha. A rotina dele era sair pelo lado direito do labirinto e ia lá buscar o queijo. O que eles fizeram? Depois de um tempo passado, né, depois de um número certo lá de dias, eles colocaram o queijo do outro lado, do lado esquerdo. E aí o que acontecia? Toda vez que o clique era disparado, o ratinho ele já não usava mais o seu canal, né, olfativo. Ele saía sempre para o lado direito para ir buscar queijo e chegava lá, o queijo não estava.
Com isso, eles comprovaram que essa parte, essa faculdade do apetite, por exemplo, depois de um hábito desenvolvido, ele acaba sendo maior do que o próprio senso comum, né? Do que o nosso próprio canal, né? de buscar. No caso do rato, era o olfato, porque já não se raciocina mais, eu já faço aquilo ali como uma rotina que virou. Tamanho é a importância de quando a gente repete algo, ao ponto que isso se torna maior até mesmo do que o nosso próprio senso comum. Então, o que fica de aprendizado aqui para nós? Se eu quero desenvolver um hábito, eu preciso primeiro ter essa recompensa muito bem clara e segundo, eu preciso me permitir desenvolver aquilo ali todos os dias. Por isso que eu costumo dizer, construir um hábito pode não ser fácil, mas é simples. Por que é simples? Porque a gente não está falando aqui sobre ir na Lua, sobre se tornar um astronauta, a gente está falando de coisas simples. Se eu quero ter hábitos saudáveis, eu preciso, tem coisas muito básicas ali, né? Eu preciso ter uma dieta balanceada, eu preciso ter um aporte calórico menor do que aquilo que eu vou gastar, eu preciso me dedicar a uma rotina de atividades físicas, eu preciso tomar uma quantidade de água legal, preciso dormir bem, então é básico, sei lá, 4, 5 coisas ali. Mas eu não estou falando de coisas impossíveis, são coisas que se a gente se organizar a gente consegue. Então, nesse sentido é simples, porque qualquer pessoa pode fazer, não é uma pessoa que precisa ter estudado em Harvard ou precisa, sei lá, ter hábitos, ter um tipo de intelecto muito além do comum para poder desenvolver um hábito. É simples, está à disposição para qualquer pessoa. Só por que não é fácil muitas vezes? Porque precisa ser feito todos os dias, precisa ser feito frequentemente. Às vezes tu quer, sei lá, aprender uma língua nova, tu vai lá estudar inglês, tu precisa fazer aquilo ali uma vez por semana. Só que o que aí é onde a gente pode atuar, que eu acho que às vezes faz todo sentido, que é essa abertura de olhar. É a gente sair do pensamento imediatista. O que acontece, principalmente quando é a busca por essa rotina imediata? A gente quer uma coisa já para ontem, a gente quer começar uma coisa hoje e já quer que o resultado apareça ontem. Quando, na verdade, se a gente muda essa forma de pensar e passa a pensar da seguinte forma: o único dia que eu preciso vencer é o dia de hoje. Então, se eu sei que hoje eu acordei e o único dia que eu preciso vencer é o dia de hoje, as coisas passam a se tornar mais fáceis. Eu não estou olhando aquilo ali para o longo prazo. O longo prazo ele serve de uma forma consciente para eu saber onde eu quero chegar. É onde está a minha intenção, digamos assim. Feito isso, aí eu preciso agir na minha parte inconsciente, que é construir aquele hábito. Aí eu vou olhar para o meu dia a dia, é onde está a minha atenção. Intenção no longo prazo e atenção no curto prazo. Somente quando eu penso dessa forma é que algo se sustenta, né? Imagina vocês aqui, pegando aqui como exemplo, né? Por que dessa vez eu consegui ter uma constância? Porque antes, lá em 2018, quando eu tinha o meu primeiro Instagram, que estava ali, o coach estava surfando ali na onda, ali, era tudo muito lindo, todo mundo estava virando coach. O que era o meu pensamento? O meu pensamento era: eu preciso fazer uma postagem hoje e eu preciso ter um monte de curtida, eu preciso ter milhares de seguidores, eu preciso as pessoas comprando o meu processo. Só que, ora, eu estava com poucos dias de Instagram e é óbvio que isso não estava ainda muito bem desenvolvido, muito bem construído. Como o meu pensamento era de curto prazo, era de recompensa imediata, logo aquilo ali se tornou frágil. Aí é muito fácil eu começar a dar desculpa e dizer: o problema é porque o coach foi banido, né? O problema é que o coach começou a ser banalizado. O problema é que as pessoas não estão levando o coach a sério. Tem um fundo de verdade nisso? Óbvio que tem, a gente não pode negar. Só que, poxa, se o que eu quero realmente é aquilo ali, se eu quero realmente aquela recompensa, de uma forma que não pare simplesmente ali no meu próprio umbigo, se realmente aquilo ali é algo maior, eu vou continuar fazendo, independente do que existe, do pensamento que existe em relação a isso, né? Eu vou encontrar novas formas de fazer, de transformar aquilo ali num grande benefício para as pessoas. O que mudou para hoje? Hoje eu entro aqui dentro de uma live, primeiro eu construí, eu entendi isso, que
Todos os dias eu preciso vir aqui fazer a minha melhor live, todos os dias eu preciso vir aqui fazer o meu melhor conteúdo. Existe uma intenção maior, existe uma recompensa que eu desejo? Sim, existe, só que eu sei que ela sequer pode chegar. Então o que eu foco? Eu foco na minha atenção do dia a dia. Todo dia a dia eu venho aqui e faço o meu melhor, todo dia eu venho aqui e procuro entregar o melhor conteúdo. Com isso eu também estou ganhando, eu também estou me desenvolvendo e às vezes até rola de ter pessoas que são beneficiadas com isso. Agora eu não estou mais olhando para o número, eu não estou mais olhando se aqui vai ter gente, se não vai ter, se amanhã eu vou estar com mais seguidores ou não vou estar com mais seguidores. É óbvio que isso importa, né? Se eu estivesse aqui falando para o nada também, muitos tempos falando para o nada, é óbvio que também não faria também sentido. É óbvio que eu desejo que mais pessoas possam ter acesso a isso e que isso possa ter diferença. Mas os primeiros 10 dias, por exemplo, eu me propus a falar sozinho aqui para ver se eu ia conseguir desenvolver esse hábito. E cada dia a gente vai melhorando e isso serve para qualquer outra coisa. Para, sei lá, o teu desejo de ter uma vida mais saudável, ou para conseguir organizar tuas finanças, né? Ou para poder ter melhores relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta. Tudo isso a gente precisa ter esse tipo de pensamento. Esse pensamento, eu acredito, tá? Estou aqui compartilhando algo que realmente me ajudou muito, que foi essa coisa do o único dia que precisa ser vencido é o dia de hoje. Se eu coloco realmente isso como uma meta diária, isso acaba sendo fragmentado e aí a repetição de vários dias vão construindo esse algo maior. Então, para a gente se dirigir para o final aqui, eu trouxe aqui também essa estrutura que está dentro desse livro, O Poder do Hábito, que que o Charles trouxe lá dentro desse livro, que era como que a gente consegue atuar no gatilho. Ora, já que sabemos que existe uma recompensa, né, que é o que a gente quer, que é o primeiro ponto. Para que essa recompensa seja trazida, eu preciso realizar uma rotina. E antes disso é um gatilho que é disparado para que essa rotina seja exercida. Ele trouxe uma estrutura onde a gente consegue perceber qual é o gatilho que está disparando essa rotina. Isso serve para que a gente possa se livrar de hábitos que não são bons, né? Para a gente poder eliminar hábitos ruins da nossa vida. Então, ele ajudou nessa estrutura para que a gente possa identificar como que esse gatilho ele acaba sendo disparado. E aí dentro desse estudo, no livro lá, ele traz 5 categorias. A gente precisa identificar qual é o gatilho para que a gente possa transformar nossos hábitos. Então ele trouxe 5 categorias depois dos estudos que eles fizeram, que são perguntas que a gente precisa se fazer para entender onde que o gatilho está sendo disparado, né? Somente quando eu identifico, ou seja, ganho consciência desses gatilhos, é que eu consigo atuar na transformação de hábitos, né? Então, lembra que a nossa mente ela não aceita espaço vazio. Então, se eu quero transformar um hábito, eu preciso sair desse hábito ruim e colocar no lugar dele hábitos bons. Mas antes eu preciso ganhar consciência, como tudo na vida, né? Se eu não sei que algo está me prejudicando, se eu não sei que algo está sendo ruim, gerando um resultado ruim, eu não consigo exercer qualquer tipo de mudança. Então, o primeiro ponto é ganhar essa consciência. E aí ele trouxe essa estrutura que é entender essas 5 categorias. Quais são essas 5 categorias? Eu anotei aqui para vocês. Quem quiser anotar ou quem quiser assistir depois a repetição, é muito importante para a gente poder blindar e poder construir melhores hábitos. Essas 5 categorias são, primeiro, o lugar, ou seja, onde você está. Quando esse hábito ruim acontece, qual é o lugar que tu está? Né? Segundo, que horas são? Né? Qual é o horário que está acontecendo isso? Ele até sugere o seguinte: pega lá uma lista, um papel e uma caneta ou um bloco de notas no teu celular, que muitas vezes depois que a gente foi ver o resultado desse hábito ruim, ele já passou. Mas tudo bem, tu vai começar a ganhar uma estrutura que vai fazer com que isso aconteça pelas últimas vezes, que é ganhar essa consciência. Então, aconteceu, chega no final do teu dia, sei lá, faz um exame de consciência ou de tempos em tempos, escolhe uma hora do dia para fazer isso e percebe, poxa, qual foi o momento que esse hábito ruim aconteceu, que esse gatilho disparou? E aí começa a fazer essas perguntas. Primeiro, onde você está? Né? Qual é o lugar que tu estava quando aquilo ali aconteceu? Segundo, que horas são? Qual foi o horário que aquilo ali aconteceu? Terceiro,
qual era o teu estado emocional quando aquilo ali aconteceu? Tu estava ali imerso em qual tipo de emoção? Quarto, quem estava por perto? Ou seja, quais são as outras pessoas que estavam ali na volta? E quinto, qual foi a ação que aconteceu imediatamente antes de surgir o desejo? Ou seja, o que estava acontecendo pouco antes desse hábito se desenvolver, desse desejo se desenvolver que acabou se transformando num hábito ruim. Quando eu começo a mapear isso, depois de feito isso vários dias, eu começo a perceber qual era o elemento em comum que estava mais presente. Então imagina que uma pessoa que ela está querendo desenvolver bons hábitos alimentares, mas todo dia ela vai lá e come aquele doce lá, sabe? Ela vai lá e come aquele docinho lá que está atrapalhando, talvez aquele detalhe pequeno ali que pode, de repente, ajudar ali na dieta dela. Todo dia ela vai lá e come um doce, mas ela faz isso de uma forma desregrada, não estava ali dentro de uma estrutura do qual ela era permitida ela fazer aquilo ali. Ela vai lá e come de uma forma compulsiva, né? Então ela vai lá e faz isso. Pode ser que depois de um tempo ela perceba que aquilo ali acontecia por causa do horário. Sei lá, todo dia 3 horas da manhã eu tenho essa compulsão, 3 horas da tarde eu tenho essa compulsão de ir lá comer doce. Então eu saio ali do meu trabalho, vou ali na padaria do lado e compro um doce. Todo dia acontece no mesmo horário. Opa, então aí já temos um elemento. Eu tenho que começar a ficar mais atento às 3 horas da tarde. Sei lá, vou botar meu telefone para despertar um pouco antes e aí eu já vou ter lá comigo algum outro tipo de comida nutritiva para poder substituir, para poder entrar no lugar daquilo ali. Às vezes não, às vezes de repente aquilo ali se repete porque ela está numa roda de amigos. É um momento ali onde os amigos param para ali bater um papo, para conversar, e aí todos os dias os colegas vão ali e acabam comprando, né? Esse é o momento da tarde em que os colegas vão ali e acabam comprando esse doce. Então, por eu estar com outras pessoas, por eu estar ali com outros, eu vou participar disso aqui também, eu nem estou com muita fome, mas eu vou lá e acabo comprando o doce. Às vezes pode ser um desses outros tipos de categoria, pode ser onde eu estou, né? Toda vez que eu estou passando por um lugar, eu acabo tendo que dar aquela paradinha ali para comer o doce, enfim. Tu vai anotando qual é o momento em que isso acontece, em qual dessas categorias, e depois de um tempo tu percebe como que aquilo ali vai se repetindo. Aí tu identifica o padrão. No momento em que o padrão é identificado, eu consigo atuar na causa, né? Então, essa foi uma estrutura que ele trouxe para que a gente possa observar qual é o padrão que existe por trás daquele hábito ali. E dessa forma eu consigo atuar e mudar. Então, gente, se eu fazer um resumo hoje dessa live, né? Primeiramente, qual é o nosso suco? Qual é a recompensa? O que eu estou buscando, né? Entender o que a gente quer é importante para que um hábito possa ser construído, para que um hábito possa ser desenvolvido, né? Segundo, identificar qual é o gatilho, né? Qual é o disparo, o que é o gatilho que está disparando aquela rotina que vai desenvolver aquele hábito, entender e atuar em cima disso para que a gente possa transformar hábitos ruins em hábitos bons também é algo muito importante. Terceiro, mudança da nossa mentalidade, essa mentalidade de imediatismo, de querer as coisas para ontem, de querer essa recompensa ontem, entender que somente preciso vencer no dia de hoje. Se eu consigo vencer no dia de hoje, eu chego no final do dia com uma sensação de vitória, isso vai sendo retroalimentado. Ora, dentro dos meus processos, é muito comum as pessoas, de acontecer da pessoa chegar na sessão seguinte e uma grande frustração para ela é olhar para as atividades que ela se comprometeu em fazer e ela não fez. Muitas vezes isso é maior até mesmo do que não realizar o próprio objetivo, o próprio sonho, né? Porque se eu me comprometo com uma coisa e eu não faço, eu chego na sessão seguinte, poxa, eu não fiz o que eu me comprometi, isso gera uma sensação de falta de confiança. Quando a gente marca algo com alguém e aquela pessoa acaba não cumprindo o que tratou contigo, o que acontece? Tu para de confiar naquela pessoa. Quando isso é trabalhado contigo, quando tu faz um trato, quando tu assume um compromisso contigo e tu não cumpre, vai gerando internamente também essa sensação de falta de confiança em si mesmo.
Então, por isso que assumir compromissos e fazer o que precisa ser feito, no final do dia gera essa sensação, poxa, hoje eu fiz o que precisava ser feito. Isso vai se reforçando ao ponto que, quando tu vê, depois de um certo tempo, tu tá fazendo todos os dias. Então, esses são os 3 pontos importantes que eu acho que a gente pode levar aqui dessa live para fazer essa abertura de olhar, primeiramente entendendo como que funciona tudo isso, para que amanhã, então, a gente possa realmente trazer uma estrutura prática para que a gente possa fazer no nosso dia a dia, né? Então, amanhã, a live de amanhã vai ser voltada para isso, né? Hoje a gente faz uma abertura de olhar, a gente ganha consciência de como isso se desenvolve, e amanhã eu vou trazer uma forma prática, muito voltada também para a gestão do tempo, para como a gente pode organizar o nosso tempo na busca de desenvolver esses hábitos, e também deixar aqui o lembrete que amanhã eu tenho um compromisso de quem estiver participando, eu vou entregar de presente uma ferramenta que se chama Placar dos Hábitos. É uma ferramenta que vai te ajudar de forma visual para que tu possa construir as atividades do teu dia a dia de um modo que elas virem rotina para que tu possa desenvolver novos hábitos, tá? Volto a dizer, o milagre não está na ferramenta, a ferramenta é só um acessório que vai te ajudar. Mas é algo que me ajudou bastante durante muito tempo e talvez possa te ajudar também nesse próximo mês que está nascendo aí, que é o mês de novembro. Então, bora colocar os nossos hábitos para serem desenvolvidos e assim realizar novos sonhos, novas conquistas e novos objetivos. Tá bom, pessoal? A live de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com mais pessoas, né? Se isso pode ser útil aí para mais pessoas também, compartilhem. Convidem mais pessoas para estarem aqui. Então, deixar os agradecimentos do dia às pessoas presentes. Obrigado, Dani Klaus. Obrigado, Beth. Obrigado, Curi. Olha que honra hoje, porque aqui nessa live, né, estão presentes 2 grandes referências para a minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Isso me alegra muito, então muito obrigado aí pela presença, Curi e Beth, amo muito vocês são pessoas incríveis e saibam que ajudaram muito na construção da minha personalidade, assim como ajudam nos dias de hoje também. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela presença Franzolin, obrigado Janaína, obrigado seu Jorge, sempre aqui presente também, a galera da turma das 6, muito obrigado pessoal, desejo um ótimo começo de semana a todos, uma ótima segunda-feira e amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para mais uma live, tá bom pessoal? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!